Bom, eu sou Arthur Gibson Pereira Pinto, sou doutorando hoje do CPDOC da FGV e pesquiso quadrinhos já há algum tempo e continuo ainda agora no doutorado também pesquisando quadrinhos, mais especificamente os quadrinhos de super-heróis da Marvel Comics, nos anos 60 e 70. Esse trabalho, essa apresentação, ela é, digamos assim, um subproduto dessa minha pesquisa para a tese. E eu estou querendo aí apresentar para vocês uma discussão de como a Marvel Comics teria se localizado no debate público americano acerca da Guerra do Vietnã durante o período mais crítico da guerra, né? Que foi a década de 60, entre principalmente os anos de aí, 1965 e 1971, que é quando começa um processo de desescalada da guerra, ou pelo menos da participação americana na guerra, né? A gente sabe que a Guerra do Vietnã ela foi um momento fundamental para a vida política dos Estados Unidos daquele período. Não apenas por causa do envolvimento americano, mas também pela forma, não apenas do envolvimento direto lá no teatro de guerra, mas também pela forma como isso impactou na política dos Estados Unidos mesmo, né? Então, para começar essa análise, eu trouxe aqui algumas cartas que nos ajudam a entender um pouco o que eu considero que foi um período de formação de um perfil editorial da Marvel Comics, né? Em 1971, ela começa efetivamente a se formar, né? Muda o nome, inclusive, né? Para Marvel, retoma a produção de quadrinhos de super-heróis, começa a fazer muito sucesso e vende bastante. Há toda uma linha de revistas sendo montadas em torno dessa fórmula, digamos assim, e a Marvel começa a formar uma voz editorial, digamos assim, e construir um perfil editorial sobre si mesma, uma percepção sobre si mesma enquanto editora, né? Uma editora supostamente bem-humorada, cheia de piadas internas, que o próprio leitor se reconhece como parte de um grupo ali, uma editora que se dizia mais sofisticada porque produzia quadrinhos para um público mais adulto, né, de adolescentes, de jovens adultos, um público universitário, uma editora que se pretendia produtora de heróis multidimensionais, mais humanos, com problemas reais, que brigavam entre si. E Stan Lee, basicamente faz um resumo do que seria a compreensão da Marvel sobre a geopolítica global naquele momento. Então, ele responde: vidas americanas estão sendo perdidas neste momento, enquanto eu estou escrevendo para você, em luta direta contra os comunistas, né? Uma guerra fria está em curso entre o mundo livre e os comunistas. Uma barreira de propaganda contínua é disseminada pelos comunistas contra os Estados Unidos. E aí ele fala: tudo isso daí qualifica os comunistas para serem os vilões das nossas histórias, né? Posições assim não eram incomuns nas revistas, e eu acho que essa, de certa maneira, é uma grande síntese da forma como Stan Lee e a editora percebiam a situação geopolítica no país, no mundo, né, a partir da visão americana, que é uma visão muito próxima aí do que era a doutrina Truman, né, e todos os postulados, boa parte dos postulados da Guerra Fria, a ideia da contenção, né, de que era necessário medidas efetivas para conter o comunismo. Nessa época, a ideia da doutrina da contenção já estava virando, ou já virava, intervenções militares constantes, e a revista, e as revistas e a editora partiam dessa visão de mundo. Inclusive cita, né, o Vietnã já nessa carta em 1965, nessa resposta a uma carta de 1965. Bom, nesse período, nos Estados Unidos, de acordo aí com Robert R. Thomas, tem um livro muito interessante chamado American Intellectuals in the Vietnam War, em que ele vai identificar nos Estados Unidos 4 grandes tendências intelectuais no debate sobre a guerra, né? O que ele chama de liberal supporters eram aqueles que entendiam que as medidas tomadas até então pelo governo eram válidas, eram responsáveis e haviam sido necessárias para conter o comunismo. Ou seja, era aquele bloco
de opiniões, tá? Cada um desses é um guarda-chuva de opiniões, claro, né? Que estão aí presentes, diferentes vertentes, às vezes organizações, às vezes grupos de, de intelectuais mesmo, revistas acadêmicas. Então, os liberal supporters, eles fazem parte desse guarda-chuva daqueles que eram os que concordavam com o que estava sendo feito pelo governo americano, porque entendiam que era uma resposta necessária e adequada. Esse era um grupo majoritário até 1965, de acordo com o Thomas. Os liberal dissenters eram aqueles que tinham uma visão um pouco mais crítica da maneira como os Estados Unidos estavam intervindo. Então, eles entendiam que era necessário o combate ao anticomunismo, porém, ou melhor, o combate ao comunismo, né? O anticomunismo era uma doutrina necessária para o governo americano, né? Porém, a intervenção no Vietnã era uma derrota certa. Não havia contexto para que aquilo ali virasse uma vitória. E, fatalmente, por não ser uma iniciativa que levasse à vitória, levaria ao fortalecimento do comunismo, ou seja, teria o efeito contrário. Então, eram aqueles que, a partir da doutrina do anticomunismo, a partir de uma percepção anticomunista da geopolítica americana, entendiam que aquela decisão específica sobre o Vietnã estava equivocada. Os conservadores, que eram aqueles que entendiam que não apenas o anticomunismo era uma necessidade, não apenas a invasão ao Vietnã era uma necessidade, como ela estava sendo feita em escala inferior ao necessário, ou seja, era preciso escalar imediatamente a intervenção americana no Vietnã, e os radicais, que eram aqueles que não apenas rejeitavam a política para o Vietnã, mas, de conjunto, a própria ideia de uma intervenção anticomunista no mundo. Então, a partir essas quatro grandes tendências intelectuais do debate americano, vou tentar interpretar um pouco as histórias que a Marvel trouxe durante esse período sobre o Vietnã. É importante dizer que muitas histórias também falavam sobre intervenção americana no exterior, muitas delas na América Central e na América do Sul, que era a conformação política daquela época, né, de circunscrever essa região do planeta como uma área de influência resoluta dos Estados Unidos. Até mesmo a gente sabe histórias que tratam de povos oprimidos em galáxias distantes que estavam sendo libertadas pelos heróis americanos. Tudo isso guarda um subtexto muito forte de Guerra Fria, mas aqui a gente está falando das histórias que efetivamente tratam da Guerra do Vietnã. A primeira delas, muito conhecida, está em Tales of Suspense número 39, que é a história de origem do Homem de Ferro, né? Eu separei uma. Eu não vou analisar todas elas muito detidamente, mas vou pegar elementos que eu acho importantes para a gente contextualizar. Essa história é escrita em um momento que a Guerra do Vietnã ela não é um tema de grande relevância nos Estados Unidos. Em 1963, a Guerra do Vietnã ela começa a ganhar alguma relevância, mas ainda é muito marginal. A grande maioria dos americanos não tem muita consciência sequer de que o país está envolvido em um conflito como esse. E os Estados Unidos, basicamente, nesse momento, até esse momento, na verdade, estão dando um suporte ao Vietnã do Sul a partir de enviados, né, técnicos, envio de armas, consultores militares, esse tipo de suporte. É justamente isso que o Homem de Ferro vai fazer lá, né, nessa história. Ele é um cara que está indo ajudar o Vietnã do Sul com as bugigangas militares que ele traz, né? Então ele vai lá para dar o suporte, um suporte no mesmo sentido daquele que os Estados Unidos estava dando nesse momento para o Vietnã do Sul. É um primeiro momento, um momento um tanto quanto isolado também da aparição do Vietnã nas páginas das revistas da Marvel. Há uma segunda, aí já mais importante, em Tales of Suspense 61, já em 65. 65 é quando começa efetivamente o envolvimento, o engajamento mais forte dos Estados Unidos na guerra. Quando essa revista é elaborada, ela é de janeiro, então provavelmente ela foi elaborada em 64. Ainda não há esse envolvimento mais forte dos Estados Unidos, mas ele já está em vias de acontecer. E essa já é uma história mais longa, em que o Capitão América vai até o Vietnã para resgatar um piloto americano que havia sido aprisionado lá.
É uma história repleta de estereótipos aí asiáticos, mas que guarda ainda esse sentido de uma reação muito ponderada, né? O Capitão América está indo lá cumprir uma missão específica de salvar um piloto em apuros e, para isso, enfrenta o exército vietnamita, o exército do Vietnã do Norte e a guerrilha Vietcong, né? Em Journey into Mystery 117, que já é a revista do Thor, durante o curso do ano de 65, quando a Operation Rolling Thunder está a todo vapor, foi a operação que desatou o bombardeio do Vietnã do Norte pelas forças aéreas americanas. Então, a partir de 65, os Estados Unidos começam a bombardear sistematicamente o Vietnã do Norte. É a partir desse momento, inclusive, que, de acordo com aquele esquema que eu apresentei para vocês do Toms, o apoio daqueles liberal supporters começa a erodir, né? Muito embora na população americana em geral isso não aconteça, entre os intelectuais isso começa já a se acentuar nesse momento. Então, essa é uma revista, essa é uma história mais longa, mais profunda, que fala em maiores detalhes sobre a situação do Vietnã, de acordo com a perspectiva da Marvel. Então, uma história em que Thor vai até o Vietnã, ele encontra uma família de camponeses, essa família de camponeses está sob o jugo dos comunistas, passando fome, passando necessidade, sendo explorados, sendo oprimidos, e Thor vai salvar essa família e, consequentemente, todo o vilarejo ali que existia naquela região, né? O dramalhão da história é que o chefe comunista era um membro dessa família que está sendo salva por Thor, e ele, num arroubo aí de tirania, acaba matando seus próprios familiares e depois se arrepende e diz que tudo isso foi por causa de uma lavagem cerebral comunista, né? O comunismo me fez fazer isso, eu preciso me retratar, me redimir do dano que eu causei à sociedade por ter virado um comunista. Então, já é uma história com muitas marcas do que eram os estereótipos da Guerra Fria, a visão hegemônica americana com relação ao papel que os comunistas cumpriam nesses países, né? Uma visão muito vilanificada, claro, do que era o comunista. E já é uma revista que tem um conteúdo mais denso, relacionado com as percepções políticas acerca do que estava acontecendo no Vietnã. Aqui são alguns trechos de revistas que citam de passagem o Vietnã, mas não trazem histórias que tratam exatamente, né? Ali em cima, o Thor abraçando uma garotinha que disse que o pai dela foi morto, ou foi ferido gravemente no Vietnã, né? O Thor vai tratar o pai dela como se fosse um grande herói, que é o que acontece na seção de carta das revistas. Vocês sabem que nesse período a Marvel recebe muitas cartas de militares, né? Melhor dizendo, a Marvel publica muitas cartas de militares, isso até o que a gente pode saber é isso. E essas cartas são escolhidas, em grande medida, também com a função de fazer uma demonstração pública de apoio. Então, era muito comum que Stan Lee enviasse, ou dissesse que iria enviar, assinaturas para os militares que estavam em serviço, chamando eles de verdadeiros heróis e tudo mais. E aqui embaixo, eu não vou falar sobre as outras duas, para não perder muito tempo, mas aqui embaixo, na direita, é uma festa da ida de Flash Thompson para o Vietnã. Ele foi draftado, né? Ele foi chamado, foi convocado pelo exército para ser parte da guerra, para ser um soldado, e os colegas dele de faculdade, nessa época eles já estão na faculdade, colegas dele de faculdade fazem uma festa para se despedir dele, muito orgulhosos do papel que ele vai cumprir na guerra. 67 aqui já, Tales of Suspense, o processo de luta contra a guerra do Vietnã já está bastante disseminado, já há inúmeras manifestações públicas, né? Crise em vários campos americanos, né? As universidades se levantam contra a guerra, há uma reação também em setores da indústria cultural, dos esportes, né? A gente conhece o caso de Muhammad Ali, que se nega
aí para o Vietnã. Nesse período, isso já está acontecendo. Havia um festival cultural da Casa Branca que foi fortemente impactado por boicote de artistas nesse período. Então, é um período em que a população americana segue apoiando majoritariamente a guerra, mas dentro da intelectualidade, dentre os artistas, essa guerra já se torna cada vez mais criticada e há muitos opositores e muitas demonstrações de oposição. Peraí, gente, desculpa. Né? Essa história ela tem um aspecto curioso, que é os comunistas eles vão massacrar uma vila para fazer com que os americanos levem a culpa pelo massacre, né? Isso é, inclusive, muito premonitório do que iria acontecer no futuro, em sentido oposto, né? Que é quando os massacres americanos no Vietnã passam a ser amplamente conhecidos a partir da crise em My Lai. Inclusive, já havia acontecido nessa época, mas a opinião pública americana só vai saber em 1969, quando as fotos são divulgadas do massacre em My Lai. Essa aqui é uma história muito interessante. Sargent Fury Hall of Commandos é o manual número 3, também em 67. É quando Lyndon Johnson pessoalmente pede ao Nick Fury, né, que ele vá até o Vietnã para fazer uma ação secreta, né? Porque ele não queria que a guerra escalasse. Essa história ela se passa no contexto do imediato pós-guerra. Ou seja, lá no início da Guerra do Vietnã, apesar de ela ter sido escrita em 67, ela é ambientada nesse período. E o presidente é colocado na posição de alguém que está querendo evitar a guerra e não quer que a guerra escale. Né? Enquanto que no contexto político da época, de 1967, era exatamente isso que estava acontecendo, uma escalada cada vez maior do envolvimento americano a partir da administração Lyndon Johnson. E aqui já em 1970, quando a grande maioria dos americanos já se opunham à guerra de alguma forma, a revista muda drasticamente as revistas, né, mudam drasticamente de perfil. Né? O Capitão América vai até o Vietnã porque sabe do sequestro de um médico humanitário que atendia ambos os lados indiscriminadamente. Esse médico humanitário ele é sequestrado, isso acirra o conflito entre os dois lados, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Os Estados Unidos não aparecem em guerra com o Vietnã nessa revista, aparece como uma guerra civil. E ambos os lados estão aproveitando para tensionar, para escalar a guerra, usando o médico como uma desculpa. Né? Cada lado diz que o outro sequestrou e isso aí está escalando a guerra. O Capitão América vai lá, consegue salvar o tal do médico, que na verdade havia sido sequestrado pelo Mandarim, que queria que a guerra de fato escalasse para que o mundo acabasse e ele virasse o chefão do mundo. E a grande conclusão do Capitão América é: agora que eu salvei o médico, os dois lados vão perceber que estavam sendo enganados e vão poder sentar para negociar a paz novamente. Então já é uma revista que fala em negociar a paz, que é uma coisa que está completamente ausente de qualquer outra das duas, tira os Estados Unidos da guerra, coloca o Capitão América como um agente de pacificação e não como um agente de combate ao comunismo. Aqui eu separei uma tabela que mostra a evolução da resposta não à pergunta feita pela Gallup, né, que perguntava se a entrada dos Estados Unidos na guerra foi um erro ou não. Quem respondia não estava dizendo que não foi um erro entrar na guerra. Então, quem respondia não demonstra de forma mais próxima um apoio pela política americana naquele momento. Né? Então, a gente vê aqui que de agosto de 65 até julho de 67, mais ou menos, você tem uma queda aí paulatina, e essa queda começa a se acentuar a partir de 67 e não para mais de cair até 71, que é o período em que essa pesquisa deixa de ser feita. Então você tem uma queda drástica ao longo aí de 6 anos no apoio americano à guerra, que mostra, inclusive, assim, de certa maneira, o giro também que a Marvel Comics faz, né? Até 67, 68. 67 já é o período de virada, quando mais pessoas acham que foi um erro ir para o Vietnã do que não.
Mas até 67, 68, a Marvel ainda está fazendo revistas completamente adesistas à política do Vietnã. A partir de 70, essas revistas começam a ter um tom diferente. Um tom que não é um tom crítico. Essas críticas aparecem nas cartas sendo direcionadas principalmente à Marvel, né? Então, os leitores estão, alguns deles, né? Não são todos, mas uma parte dos leitores começa a cobrar uma posição mais crítica sobre a guerra, e essa posição mais crítica ela ainda não aparece até 71, mas ela já aparece em uma forma diferente, né? Como uma posição menos adesista à guerra, mais vinculada à ideia de paz, enfim. Aqui também é um segundo gráfico que mostra a predisposição, a escolha do público americano, né, do eleitorado americano, da opinião pública americana, sobre quais seriam as táticas ou a estratégia correta para a guerra. Será manter a escalada, que é essa linha aí pontilhada, né? Ou a retirada imediata das tropas. A retirada imediata das tropas foi uma bandeira política que demorou para ganhar tração na sociedade americana. Porque mesmo entre aqueles que apoiavam, ou melhor, que eram contra a guerra, que achavam que tinha sido uma má ideia ir à guerra, uma vez que estava na guerra, você precisa resolvê-la, né? Então, uma grande parte dos que eram contra, ou que achavam um erro estar na guerra, não topavam tirar os seus soldados de lá. Achavam que tinha que dar um jeito agora que estava lá, muitas vezes defendendo a escalada da guerra como uma forma de acelerar a participação, o fim da participação americana no conflito. Só que a partir de 68, né, quando acontece a ofensiva do Tet, e é um grande choque para a opinião pública americana, a ofensiva do Tet, porque mostra que os norte-vietnamitas tinham condição de fazer ofensivas, não estavam simplesmente acuados e encurralados. A opção pela retirada das tropas sobe vertiginosamente. E é nesse contexto que começa a surgir aquela história lá do Capitão América, nos anos 70, quando mais de 70% da população americana já apoiava a retirada das tropas. Então, para finalizar, alguns apontamentos preliminares acima do que eu trouxe aí nessa discussão. Primeiro que o anticomunismo e o adesismo às decisões do governo americano eram uma parte importante dessa política editorial da Marvel. Não era um tema marginal, era parte da própria identidade editorial que a Marvel estava construindo nesse momento. Essas revistas elas permaneceram, então, apoiando entusiasmadamente o intervencionismo até aí, ao menos, 1968. E só depois, quando a maioria da população americana já havia se colocado em oposição à guerra, é que a editora começa a adotar um discurso um pouco mais matizado. Já nos anos 70, nós vamos ver muitas revistas, né, desiludidas, né? O próprio Capitão América vai entrar numa crise existencial, mas nos anos 60, né, essa virada se configura ainda de forma bastante tímida. E então o espaço para discussões mais complexas sobre o papel geopolítico dos Estados Unidos nesse momento, eles estão ausentes aí dessas revistas, né? Digamos que a Marvel vai tirar o pé do acelerador do intervencionismo, entendendo que o seu próprio público já não estava mais a favor disso, entendendo também que a própria sociedade americana havia se desiludido em torno a isso, haviam poucos que haviam permanecido do lado do, do intervencionismo belicoso, né, da escalada da guerra. Então, é razoável supor que os próprios editores e artistas da Marvel começam a se posicionar também nesse sentido, e porém sem trazer temas mais complexos ainda. Tá? E, bom, é isso, gente. Meu objetivo aqui foi, a partir das revistas e das questões que eu pude identificar de posicionamentos editoriais nas cartas, nos próprios editoriais das revistas, tentar identificar aonde, no espectro político do que havia nesse momento de discussão sobre o Vietnã, a revista estava se localizando. Né? As revistas estavam se localizando, os editores estavam se localizando. Inicialmente, num sentido muito do adesismo e do apoio ao intervencionismo militar no Vietnã, e ao final já com uma visão tanto quanto desiludida dessa política, e mais no sentido de uma afirmação da paz, que nesse contexto
no debate da época, passava pela retirada das tropas, ainda que isso não seja dito nas revistas, no contexto político da época, a paz passava pela retirada das tropas americanas do Vietnã. Tá? Obrigado pela atenção de todo mundo. Valeu.